E eu quero aqui já dizer para vocês que vocês perceberam, nós estamos iniciando uma série nova. Essa série, o Espírito Santo falou muito fortemente com o pastor Claudinei a respeito disso, que nós iremos falar. E em nossas reuniões, nossas conversas, decidimos pregar isso para a igreja. E eu quero que você receba essa palavra no teu espírito como uma orientação para os próximos dias. E quando eu falo para os próximos dias, não simplesmente para hoje, para o amanhã, para a próxima semana, para o próximo mês, não. Viva a sua vida pensando nisso que nós iremos pregar durante esse tempo. Amém? Será uma série muito forte que eu tenho certeza que Deus irá impactar você, que se você deixar o Senhor falar ao seu coração, eu tenho certeza que o Senhor irá mudar a sua perspectiva do mundo natural e do mundo espiritual. Amém? Será assim, nós estamos orando por isso. Gente, mas para a gente entrar na mensagem, eu queria fazer uma rápida introdução aqui. Sabe, se você já olhou para o estado atual do mundo, talvez você já tenha percebido que o mundo já não é mais o mesmo de 30 anos atrás. Nós estamos vivendo por muitos rumores de guerras, nós estamos vivendo por muitas coisas, muitos noticiários, algumas coisas que está acontecendo no mundo que, se nós pararmos para olhar, parece que não está no natural. Sabe, desastres naturais, divisão crescente nas nações, reino contra reino, e até mesmo se nós pararmos para analisar sobre a repentina ascensão da inteligência artificial. Sabe, se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós vamos entender que em pouco tempo, essa mesma inteligência artificial provavelmente irá dominar muitas coisas no nosso mundo. Sabe? E talvez você já tenha até se perguntado, será que nós estamos realmente se aproximando do fim? Será que nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz a respeito dos fins dos tempos? Será que nós estamos vivendo aquilo que Jesus disse que um dia Ele voltaria? Será que nós estamos próximo disso? Sabe, há mais de 2000 anos atrás, um grupo de novos cristãos em Tessalônica fazia as mesmas perguntas que muitas vezes nós fazemos aqui. Sabe, hoje nós vamos começar essa série de mensagens chamada Antes do Fim. Antes do Fim. Grave esse nome. Grave isso no seu coração. Eu estou com um temor muito grande no meu coração em pregar isso para vocês hoje. Meu coração palpita mais forte do que os últimos dias. Porque ao estar com essa mensagem, ao preparar essa mensagem, nós vimos que existem tantas coisas que têm acontecido, que está se cumprindo à risca tudo aquilo que Jesus falou que ia acontecer no final dos tempos. Prepare o seu coração, abra o seu coração hoje. Sabe, hoje nós vamos fazer, nessa série, nós vamos fazer uma visão geral do livro de 1 Tessalonicenses. E eu quero que você faça um desafio durante essa próxima semana. Leia esse livro, 1 Tessalonicenses. É um livro curtinho, é uma carta do apóstolo Paulo a essa igreja. Tire um tempo para ler durante a semana, capítulo a capítulo, eu tenho certeza que você será edificado. E o título da mensagem hoje é: e se Ele voltasse hoje? E se Jesus voltasse hoje? E para nós começarmos aqui, eu quero que vocês respondam aqui para nós uma pergunta. Você acredita, você acha que nós estamos vivendo os últimos dias? Você acha que nós estamos realmente vivendo os últimos dias? Quem pode levantar a mão aqui que concorda comigo? Praticamente todos. Você que está online, responda aí. Você acha que nós estamos vivendo os últimos dias na terra? Responda para nós, interaja conosco. Sabe? Agora, quantos diriam aqui no nosso meio também que da mesma forma
Ah, pastor, isso já falam há tanto tempo. Eu conheci a minha avó há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, e ela já falava que os tempos já estavam se findando, sabe? Minha avó também achava isso. Eu acho que a gente ainda tem mais um tempo aqui. Afinal de contas, havia até um ditado que de 1000 anos passaria, 1000 e 2000 não passarás. Quem se lembra disso? Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Pensa no pavor quando foi virar de 1999 para 2000 na minha vida. Para pior dos pecados, deu uma ventania no dia. Eu tinha 13 anos. E eu falei, Jesus, vai acabar com tudo mesmo. Nós estamos aqui. Talvez você tenha esse pensamento também. Ah, faz muito tempo que se fala isso. Mas agora eu quero responder para você essa pergunta de uma forma clara. Se nós estamos vivendo os últimos dias na terra. E a resposta é sim. Nós estamos vivendo os últimos dias. Esses são os últimos dias. Porque a Bíblia ensina que nos últimos dias começaram quando Jesus ascende aos céus. Quando Jesus vai para o céu, ele já começa a viver ali os últimos dias. Na verdade, Jesus morre na cruz, e quando ele se ressuscita depois de 3 dias, a pedra é removida, Jesus ressuscita, o túmulo está vazio, e quando Jesus, antes dele subir aos céus, ele passa 40 dias aqui na terra. Nós vimos isso semana passada, falamos sobre isso. Jesus passa 40 dias aqui na terra, e durante aquele tempo, quando ele ascende, volta para o Pai, a partir dali o Espírito Santo desce sobre os discípulos, desce sobre a igreja, e ele continua no nosso meio, e a partir daí nós começamos a viver realmente os últimos dias, sabe? E a Bíblia mostra que aquele momento foi o momento que marcou o início dos últimos dias. A Bíblia é clara em mostrar isso. Desde então nós estamos vivendo isso. Então, ou seja, nem os nossos avós estavam errados, nem os nossos bisavós estavam errados, nem as nossas gerações passadas estavam erradas. Porque realmente, dia após dia, nós estamos se aproximando do fim. E quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que quase todas as partes da Bíblia, no Antigo Testamento, nos livros dos profetas, no Novo Testamento, nos Evangelhos e até em Apocalipse, nós estamos vendo sempre o Senhor falando para a sua igreja, falando para o seu povo, que viria um tempo em que todas as coisas se findariam. Deus sempre deixou isso muito claro, tanto para os antigos como para a sua igreja atual. Quem está entendendo a mensagem? Deus sempre deixou isso muito claro. Então, se alguém pergunta para nós hoje, estamos vivendo os últimos dias? Tecnicamente sim. Estamos nos últimos dias da terra, porque esses últimos dias já começaram há mais de 2000 anos. Amém, igreja? Estão acompanhando o raciocínio até agora? Sabe, cada geração que passou foi chamada a viver o senso dessa urgência espiritual. O senso dessa urgência de que seria talvez a última geração a viver na terra. Sabe, e Jesus tem nos chamado nesse tempo a viver novamente sobre isso. Sabe, porque nós sabemos que a cada novo dia, estamos a cada dia mais perto da volta do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Cada dia que passa, eu e você, independente do que irá acontecer amanhã, assim como nós cantamos aqui, independente do que irá acontecer na nossa vida, nós estamos mais próximo do fim, mais próximo daquilo que Jesus prometeu. Quem está entendendo? Amém. Então feche seus olhos por um minuto, que eu quero orar por você, quero orar por essa série de mensagens. Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, que o Senhor traga sobre nós
o senso dessa urgência. Em nome de Jesus, sobre a sua igreja, o senso dessa urgência espiritual. Senhor, a tua palavra, em tua palavra existem promessas acerca disso que nós estamos dizendo, acerca disso que nós estamos pregando. Senhor, e que nós possamos estar com o nosso coração sensível, aberto para receber de ti aquilo que o Senhor tem para nós. Abre os nossos olhos espirituais, faça-nos entender aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Me usa mais uma vez em sua presença, como um canal para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Sabe, os Tessalonicenses eram um grupo de novos cristãos que estavam muito preocupados com o futuro. Sabe, por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta de 1 Tessalonicenses para falar acerca dos últimos dias. Mas o propósito de Paulo em nenhum momento era assustar a igreja, mas sim fortalecer a fé deles. Sim, avisar eles que algo iria vir em algum tempo. E graças a Deus que essa carta chegou até nós hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 1 ao 3 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vocês. E aí ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é lindo nesse texto? Paulo começa se apresentando, que era ele que estava escrevendo essa carta, e ele diz, escreve com muito carinho para a igreja: lembramos de vocês, oramos por vocês, agradecemos pelo que vocês têm feito. E isso faz sentido quando nós entendemos o contexto histórico da igreja de Tessalônica. Sabe por quê? Porque por volta do ano 50 a 51 depois de Cristo, Paulo está em sua segunda viagem missionária. E sabe onde ele chega? Ele chega nessa cidade dos Tessalonicenses, a Tessalônica, sabe? E o que acontece ali? Uma cidade com mais de 200 mil pessoas. Pensa, uma cidade do tamanho de Marília, provavelmente, sabe? Um lugar importante para aquela região, um lugar importante para aquele tempo, um lugar estratégico. E além de tudo, esse lugar era um lugar portuário, ou seja, ele era um lugar à beira do mar, à beira do Mediterrâneo. Quem está entendendo? Paulo observa ali e entende que há uma oportunidade gigante de que o evangelho se espalhe por todo o mundo. Por quê? Pessoas chegam em Tessalônica todos os dias, pessoas saem de Tessalônica todos os dias. Ele vê a oportunidade do evangelho ser propagado por todo o mundo. Sabe? Paulo sabia que se conseguisse alcançar aquele povo com o evangelho, rapidamente o evangelho seria espalhado. E como começa a igreja ali? De acordo com Atos 17, Paulo prega em Tessalônica durante 3 sábados seguidos. Repita comigo, 3 sábados seguidos. Muito bom. 3 sábados seguidos Paulo prega nessa cidade. E quando ele pregou, alguns judeus também estavam ali, e gregos também estavam naquela terra, e eles se converteram ao evangelho. Um pequeno avivamento começa naquela cidade, mas logo, alguns judeus que ali estavam, que não acreditavam na mensagem do evangelho do reino, eles começam a se enciumar daquilo que estava acontecendo, e começa a perseguir Paulo. Portanto que Paulo, ele tem que sair da cidade na 3ª vez que ele prega para aquele povo. Depois da 3ª semana, ele tem que sair daquela cidade para não ser morto, para não ser apedrejado. Mas em poucas semanas, veja, em 3 semanas, forma-se
uma igreja, um alvo de muitas pessoas sendo salvo, e ali uma igreja nasce com novos cristãos, cheios de amor por Deus, mas também enfrentando perseguição e medo. Essas pessoas estavam sendo perseguidas por conta do evangelho do reino. E o que Paulo faz? Paulo escreve essa carta cheia de amor, encorajamento e verdade para aqueles irmãos. Eu estou dando um plano de fundo para que você entenda qual é o contexto que essa carta foi escrita. Sabe, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: sabemos, irmãos e irmãs, amados por Deus, que Ele os escolheu. Ele os escolheu. Igreja de Marília, Ele continua falando isso para vocês. Ele os escolheu. Ele os chamou pelo nome. Ele os segura com mão forte. Quem está entendendo a mensagem? Receba isso da parte de Deus hoje. Paulo está escrevendo para Tessalônica e Deus repete isso para nós. Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou até vocês apenas com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com profunda convicção. E eu quero aqui já falar algo que eu ouvi que me alegrou muito. Quem estava aqui no evento do Encontrando o Espírito Santo? A Kátia acabou de testemunhar aqui uma libertação na vida dela. Sabe o que é isso? É a mesma coisa que aconteceu em Tessalonicenses, em Tessalônica. Sabe o que acontece? O evangelho, ele não é só palavras, e o evangelho é poder para todo aquele que crê, para todo aquele que busca. Assim é o evangelho. Jesus continua fazendo isso até os dias de hoje. Sabe? Paulo está dizendo aqui: ei, não tenham medo, não temam. Deus está com vocês, Ele ama vocês. O evangelho não é só um discurso, o evangelho é poder. Paulo está dizendo isso para a igreja. O mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder está sobre vocês. Sabe, o evangelho não é só sobre palavras, é poder para transformar vidas, poder para quebrar correntes, poder para curar o enfermo, poder para curar aquele que está quebrado, poder para libertar aquele que precisa de libertação. O evangelho é isso para mim e para você. E Paulo está encorajando aqueles irmãos. Sabe, o amor de Deus nos segura com suas mãos, mas o poder de Deus é quem nos fortalece todos os dias. Deus continua fortalecendo a sua igreja. Ou você acha que você chegou aqui simplesmente pelas suas forças? Deus te fortaleceu para que você chegasse até aqui hoje. Deus tem fortalecido a sua alma, o seu espírito. Sabe? E o evangelho nos transforma para vivermos de vitória em tempos difíceis, em dias que nós mesmos não teríamos esperança. Quem está entendendo a mensagem? Amém? E aí vamos voltar para a pergunta principal desse tema. Será mesmo que nós estamos vivendo os últimos dias? Sim, nós estamos vivendo os últimos dias. E como viver prontos para essa última etapa? Eu tenho 3 chaves para vocês hoje. Eu tenho 3 fundamentos para falar para vocês hoje. O primeiro é converter. O segundo é servir. E o terceiro é esperar. Converter, servir e esperar. Repita comigo. Converter, servir e esperar. Agora sem parar. Converter, servir e esperar. Muito bom. Você que está online, digita aí. Converter, servir e esperar. Para mostrar que está conosco. E nós vamos entrar nesse assunto aqui. Nesses 3 fundamentos. E o primeiro é sobre conversão. O primeiro fundamento é nos converter. Pastor, do que nós nos convertemos? E para que nós convertemos? Paulo ensina que nós devemos nos converter primeiramente dos ídolos que nos enganam dos ídolos que nos enganam para o Deus que nos salva.
Nós precisamos nos converter dos ídolos para o Deus que tem salvação para nós. Sabe, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: eles nos contam, alguém estava contando para Paulo a respeito daquela igreja. Eles nos contam como vocês se voltaram para Deus, deixando quem, igreja? Os ídolos. Sabe, converter significa voltar, mudar de direção. Você está indo numa direção com um estilo de vida, um tipo de comportamento que não honra a Deus, e de repente, quando o evangelho desce sobre a sua vida, a palavra penetra no seu coração, você dá meia volta e volta para o caminho onde você precisa ir. É dessa forma que Deus faz. É da mesma forma que como um carro, quando ele precisa fazer uma conversão e voltar por uma outra rota. É assim que nós nos convertemos. Nós nos convertemos. Converter significa abandonar aquilo que tomou o lugar de Deus. Converter significa abandonar aquilo que tomou o lugar de Deus. Sabe, naquela época, Tessalônica era uma cultura pagã. Eles adoravam deuses falsos. Zeus, Apolo, Artemis e até César. Eles adoravam. César era um político da época. E graças a Deus que hoje nós não adoramos políticos. Não é verdade, igreja? Só uma brincadeira. Mas a verdade é que eles adoravam figuras humanas. Eles adoravam ídolos de pedra. Tinham estátuas dentro de casa, pequenas figuras entalhadas que, segundo eles, traziam proteção, produtividade e prosperidade financeira. Mas mudar e se converter a Jesus significava rejeitar todas essas coisas, significava rejeitar tudo aquilo que era popular, abandonar tudo aquilo que o mundo considerava normal. E a mensagem do Evangelho continua a mesma até os dias de hoje. Para que eu me converta, para que eu volte para Cristo, eu preciso literalmente deixar aquilo que desagrada o coração de Deus. Eu preciso deixar aquilo que desagrada o coração do Pai. Não tem como servir a dois senhores, a própria palavra nos diz. Sabe? E isso, abandonar esses ídolos, custava muito caro para aquele povo de Tessalônica. Sabe por quê? Porque eles perdiam status, eles perdiam amizade, e até a segurança deles era ameaçada. Mas foi uma mudança clara e radical sobre a vida daquele povo. Todos sabiam que essas pessoas agora pertencem a Jesus de Nazaré. Todos sabiam que essas pessoas outrora adoravam ídolos e agora adoram o Rei dos Reis. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Talvez algo parecido conosco. Talvez quando você se converteu, decidiu seguir a Jesus, as pessoas à sua volta perceberam aquilo que estava acontecendo na sua vida. E eu espero que seja assim. Sabe? Aquelas pessoas foram mudadas a sua vida de um dia para o outro. Não havia mais como esconder, porque havia uma mudança radical na vida daqueles irmãos. O seu comportamento, os seus valores já eram outros. Sabe? Quando nós nos convertemos a Jesus, algo muda de dentro para fora na nossa vida. Algo muda de dentro do nosso coração para fora. Sabe? E não tem como render a sua vida a Jesus e a sua vida não ser inteiramente transformada por Ele. Eu costumo dizer aqui, todos os domingos, que aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Mas é impossível alguém se encontrar com Jesus e não ser transformado no meio do caminho. É impossível alguém que teve um encontro com Jesus permanecer da mesma forma. É impossível alguém que se encontrou com o Mestre de Nazaré continuar o mesmo caminho. É impossível. Por quê? Porque o Senhor continua nos constrangendo em amor. O Senhor continua nos constrangendo em amor com a sua palavra. O que constrangia as pessoas quando estavam com Jesus, sabe o que era? Não era a sua santidade, era o amor que Ele tratava as pessoas que estavam com Ele.
E o amor tem que ser o nosso reflexo dos dias de hoje. Só um adendo para essa palavra, amém? Sabe, não tem como nós rendermos a nossa vida a Jesus e a nossa vida não ser inteiramente transformada. Sabe, eu não estou dizendo sobre perfeição, igual eu acabei de dizer, mas eu estou dizendo que você precisa começar a trilhar o caminho da renúncia e da transformação. Foi o que esses irmãos fizeram. Eles não viviam como alguns de hoje, e eu espero que não seja o seu caso. Que você está há muitos anos na igreja, e você parece que lá no seu trabalho, no meio da sua família, no meio da sua parentela, você parece um 007 infiltrado. Um espião. Uma pessoa que, eu vou na igreja lá, mas, enfim, ninguém percebeu ainda. Glória a Deus que ninguém percebeu que eu sou crente. Espero que você não seja essa pessoa. Um infiltrado no reino de Deus, mas que a sua luz brilhe para que outras vidas também sejam transformadas aonde você for. Que onde você passar, a transformação da sua vida impacte outras pessoas também. Que onde você passar, o Evangelho de Jesus, impregnado em cada célula do seu corpo, traga transformação também para as pessoas que estão do seu lado. Quem está entendendo? É isso que Jesus espera de você. O Senhor não quer que você seja um espião. O Senhor quer que você seja discípulo amado, filho amado. Sabe? E a vida desses homens, desse povo de Tessalônica, gritava nesse momento. Por quê? Porque nós voltamos completamente para Deus. Nós nos convertemos para Deus. E eu não sei se aqui na igreja de Marília e na Oxygen Church há também esse povo que também está se convertendo todos os dias, renunciando à sua vida. E se você está nesse processo, eu quero que você faça barulho para Jesus hoje. Eu quero que você faça barulho para Jesus. Só quem está no processo pode se alegrar. Você vai viver dia após dia e você não vai alcançar a perfeição. Mas saiba de uma coisa: se você render a sua vida a Jesus, a sua vida será totalmente transformada. Sabe? A vida daqueles homens gritava. Sabe? Infelizmente, até os dias de hoje, a idolatria está inserida no nosso meio. Mesmo que eu e você não adore Zeus, nem César, igual eu disse, o político da época, a idolatria ainda está viva. Ela só talvez mudou a forma. Um ídolo, para que fique claro para você, é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é um ídolo. É algo voltado para a idolatria. É aquilo que você confia para fazer que só Deus poderia fazer. E honestamente, talvez todos nós tenhamos ídolos. E eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Alguns idolatram o sucesso. Quer que eu fale algo para você? Deus não tem problema nenhum em te dar fama. Outros idolatram. Sabe por que Deus não tem problema nenhum em te dar fama? Porque é Ele que pode proporcionar isso na sua vida. Só que você tem que dar uma causa para essa fama. Para que você não se corrompa no meio do caminho. Qual é a causa que você tem para Deus? Pastor, eu quero ser muito rico. Deus não tem problema nenhum em dar dinheiro para você. E muitos vivem a sua vida buscando as riquezas desse mundo. E isso se torna um ídolo. Deus não tem problema em te fazer rico, próspero. Deus não tem problema com isso. Mas dê a Ele uma causa para a sua riqueza. O que você vai fazer com o dinheiro que Ele te der? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é, Senhor, eu quero ser rico para fazer isso pela Tua obra, pelo Teu reino. Eu quero fazer isso para que o Teu nome seja propagado nos 4 cantos dessa terra. Eu tenho certeza que as coisas começaram a mudar. Senhor, eu quero ser próspero na minha família. Sabe? Quero ser a pessoa que vai fazer a diferença nos meus dias.
A minha casa viveu até hoje dessa forma, mas hoje eu quero que o Senhor comece a fazer isso. Tá, o Senhor vai fazer, mas por que você quer que Ele faça? Qual é a causa? Qual é a raiz? Muitas pessoas idolatram a produtividade pela busca de subir na vida a qualquer custo. Um ídolo que toma o lugar de Deus. Está disfarçado de outra forma. Outros idolatram o prazer, o conforto de estar num bom lugar. Idolatram a forma de estar com pessoas importantes. Idolatram pessoas importantes. E essas pessoas tomam o lugar de Deus na sua vida, na sua história. Sabe? A sociedade sempre alimenta isso em todo o tempo. Você merece, e a sociedade mesmo fala isso. Você merece o melhor. Você trabalhou muito, aproveite isso mesmo. Tenha tudo o que você puder. E claro, não há nada de errado em querer algo de melhor para a sua vida e para a sua história. Não há. Mas até o momento que isso toma o lugar de Deus na sua vida. Se isso tomar o lugar de Deus na sua vida e na sua história, tenha certeza que se tornou um ídolo. Porque um dia você começa a viver apenas para construir celeiros maiores. E aqui está o problema, porque Jesus, certa vez, contou uma parábola, dizendo que um homem ajuntava muitas e muitas riquezas, mas mal sabia ele que naquela noite pediriam a sua alma. E o que eu e você podemos fazer quando chegar esse dia? O que eu e você poderemos entregar quando chegar esse dia? Louco, Jesus disse, ainda hoje pedirão a sua alma. A palavra está dizendo isso. Do que adiantou ajuntar tantas riquezas em tantos celeiros? Sabe, outros ainda idolatram relacionamentos. Eu preciso casar, pastor. Essa pessoa é minha vida. Eu não posso perder ela. Essa pessoa, pastor, eu a amo demais. Talvez Jesus tirou essa pessoa do seu caminho justamente porque ela estava tomando o lugar de Deus na sua vida. Talvez Deus tirou ela do seu caminho justamente por isso. Sabe? E quando as pessoas encontram a pessoa certa, se casam, aí vem outra idolatria. Um serzinho desse tamanho assim. Que ele começa no colo. E ele vai crescendo. E a pessoa vive a vida em função dos filhos. Se torna um ídolo que tomou o lugar de Deus. Pastor, é errado eu cuidar da minha família? Jamais, você deve cuidar mesmo. Você deve amar com toda a intensidade. Mas não deixe que sua família, sua esposa, os seus filhos tomem o lugar que é somente do Senhor. Não deixe que isso aconteça. Sabe por quê? Porque se você criar o seu filho dessa forma, fazendo tudo para ele, fazendo tudo com que ele se sinta o melhor, o máximo, sabe o que vai acontecer? A hora que ele crescer, ele vai crescer uma pessoa centrada em si. Por quê? Foi assim que ele aprendeu a vida inteira. Foi assim que aconteceu durante toda a sua vida. Quem está entendendo a mensagem? Outros ainda idolatram a opinião das pessoas. Como assim, pastor? Vivem para manter uma imagem. Eu preciso refletir isso. Tenha algo na sua identidade. Você já é filho de Deus. Deus te chamou para ser filho. E isso é mais do que suficiente para você. Se você refletir a imagem de Jesus na sua vida, não só você será transformado, igual eu disse há pouco. A sua história, a sua família, as pessoas que estão à sua volta, aqueles que olham para você também serão transformados. Sabe por quê? Porque até o apóstolo Paulo, em um determinado momento diz, olhe para mim, que sou imitador de Cristo. Sabe por que ele manda olhar para ele? Pega essa daqui. Porque ele estava se parecendo todos os dias com Jesus. Que você alcance isso na sua vida. Que a sua vida
reflita a vida de Cristo, sabe? E talvez o maior ídolo dessa geração, para mim finalizar, seja o eu mesmo. Vivemos na era do meu corpo, minha vida, minha verdade, minhas vontades, meu jeito, minha felicidade. Afinal de contas, pastor, eu trabalho tanto, eu faço tantas coisas eu faço todos os dias, eu mereço, sabe? Cuidado para que isso não tome o lugar do Todo-Poderoso na sua história. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Ouça essa mensagem, igreja. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Sabe? Isso tudo que eu disse está muito longe do chamado de Jesus para a igreja. E Paulo avisou que isso aconteceria. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim, ó: e veja se não é os precedentes do fim. Prestem atenção nessa leitura. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. E Paulo dá uma última recomendação a Timóteo. Paulo estava prestes a morrer quando ele escreve essa carta, a última carta que ele escreve. E ele fala para Timóteo: afaste-se destes também. Olha o que Paulo aconselha nessa sua carta a Timóteo. Ele termina dizendo sobre isso: nos últimos dias nós teremos que escolher conscientemente. É um recado para essa igreja. Nós teremos que escolher conscientemente converter das coisas terrenas e nos voltar para o reino de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. A palavra bíblica para se arrepender aqui é mudar a rota, voltar para o alto. A palavra arrependimento na Bíblia vem do grego metanoia e significa completamente mudar a sua mente, a forma de pensar, a forma de viver. É como eu disse no início, é a mesma forma de eu estar indo numa direção e eu mudar a rota. Por quê? Porque eu me converti a Deus e eu não estou olhando mais para as coisas que são de baixo, eu estou olhando para as coisas que estão de cima. Quem está entendendo? Sabe, arrepender-se é virar-se das coisas que são de baixo para as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo recomenda àquela igreja também: pensem nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra. Paulo está sempre dizendo isso, sabe por quê? Porque ele sabia que o ser humano tinha essa tendência. Desde o passado já havia essa tendência. Sabe? E talvez hoje o que o Espírito Santo esteja dizendo para mim e para você seja exatamente isso. Vire-se na direção certa. Olhe para Jesus. Pare de flertar com o mundo. Pare de tentar viver com um pé dentro da igreja e o outro pé lá no mundo. Pare de fazer as coisas do seu jeito. Converta-se completamente. Converta-se do orgulho para a humildade, do pecado para a presença de Deus, do ego para aquilo que Deus te chamou para ser, do ego para o altar. Construa um altar de adoração na sua vida. Agora repita comigo, que eu sei que Deus está fazendo uma obra não só na minha vida, está fazendo na sua também. Eu estou convertendo. Mais forte, igreja, eu estou convertendo. Muito bom. Eu estou me convertendo todos os dias. Sabe? E o segundo fundamento é: eu estou aqui para servir. O segundo fundamento é servir. Paulo continua em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Eles contam como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro.
Então não basta somente eu mudar de direção. Eu preciso voltar-se para Deus. Mas depois de voltar-se para Deus, sabe o que acontece? Automaticamente você começa a servir. Sabe por quê? Porque os ídolos, eles são enganosos e vazios. Eles prometem liberdade, mas escravizam. Prometem felicidade, mas deixam você vazio. Prometem paz, mas trazem ansiedade sobre a sua vida. Mas o nosso Deus continua vivo. Ele ouve as minhas orações, Ele responde orações da igreja, Ele ainda faz milagre, Ele salva e Ele transforma qualquer ser humano que se coloca na sua presença. Quem está entendendo? Por isso que quando você se converte, você se volta para Ele. Não é apenas para ser salvo, mas também para servir. Se Deus quisesse somente te salvar no dia que você aceitasse Jesus, você morria. Ou no dia do seu batismo. Eu costumo dizer isso. Ele tirava a sua vida ali e acabava tudo. Não. Deus te chama também para servir a Ele. A salvação vai acontecer uma vez, mas o servir é diário. Você é salvo em um momento, mas serve em todos os momentos, independente de onde você está. E a palavra servir aqui vem do grego, que diz douleo, que significa servir com lealdade total, estar totalmente rendido. E é por isso que nós temos muito forte a nossa cultura de voluntariado aqui. Porque automaticamente, quando as pessoas entendem que decidiram por Jesus, entregou a sua vida para Jesus, eu preciso fazer algo relevante pelo seu reino. É automático isso. Sabe por quê? Porque se Ele deu a vida por todos, eu também tenho que dar a minha vida em favor dele. Quem está entendendo a mensagem? Sabe? E aí você começa a refletir na sua vida o servir pela gratidão. Sabe, servir não é apenas uma atividade de domingo, é um estilo de vida com entrega diária. Sabe, não é Deus abençoa a minha agenda, abençoa a minha vida, é Deus toma conta da minha agenda, toma conta da minha história. Não é Deus mais faz a minha vontade, mas sim, seja feita a sua vontade, na terra como no céu, através da minha vida, assim como ela é feita aí no céu, Senhor. Quando você se rende, você entende essa verdade, você está se preparando para os últimos dias. Então, para alguém que ainda está em cima do muro, Paulo grita com amor, e nós continuamos gritando aqui: agora é a hora. Hoje é o momento, porque nós já estamos prestes do fim. E se Jesus voltasse hoje, vou deixar essa pergunta para a sua reflexão: qual seria a sua desculpa por não ter servido Ele? Qual seria a sua desculpa? Agora é o momento de servir aquele que te ama. Sabe por quê? Porque você é salvo em um momento, mas serve em todos os momentos. E assim como eu me converto, assim como eu sirvo, assim também eu espero. Caminho certo de que o céu já vive em mim. É assim que nós cantamos hoje cedo, né? Sabe, se nós estamos vivendo nesses últimos dias, antes do fim, o que nós devemos fazer, igreja? Convertermos, servirmos e esperarmos. Mas o que significa esperar, pastor? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10 tem a resposta. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus. Da onde, igreja? Da onde, igreja? Dos céus, o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Antes de eu continuar essa mensagem, o Espírito Santo fala muito forte ao meu coração aqui. Quando você está servindo, quando você está esperando, não olhe para o homem, principalmente quando você está servindo.
Não espere a recompensa humana. Não espere a recompensa dos homens. Sabe por quê? Porque se você receber a sua recompensa aqui, Deus está sendo direto com alguém aqui. Se você receber a sua recompensa aqui, não tem por que o Pai te recompensar. Espere a recompensa dele. Amém? Vamos voltar à mensagem. Sabe, nós estamos vivendo os últimos dias antes do fim. E é assim que nós devemos esperar. Esperando ativamente, vivendo preparados para o retorno de Cristo. Eu e você temos que estar preparados todos os dias. Eu quero dizer algo para você. Esperar não é cruzar os braços. Esperar não é desperdiçar tempo. Esperar é se preparar. É estar preparado. Esperar é permanecer fiel, ativo e cheio de expectativa naquele que te chamou. Esperar é permanecer fiel, ativo e cheio de expectativa naquele que te chamou. Quem está entendendo? Amém, igreja? É acordar todos os dias com a consciência que hoje pode ser o dia. E se ele arrebatasse a igreja hoje? Nós iremos chegar nesse assunto. E se ele tirasse a igreja da terra hoje? O que aconteceria comigo e com você? Qual é a sua consciência? O que estaria acontecendo com você agora, se o momento fosse nos próximos segundos? O que iria acontecer com a sua vida? Sabe? Por isso que hoje é a oportunidade de você amar melhor. Hoje é a oportunidade de você servir a Deus com mais paixão. Hoje é a oportunidade de você brilhar a sua luz no meio do mundo da escuridão. Mateus 24 diz que Jesus virá como um ladrão. Mas, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que ele virá. Mas eu não estou esperando ele como um ladrão. Eu estou esperando ele como noivo. E que você também espere ele como noivo e não como um ladrão. Porque ele vem para buscar a sua noiva, que é a igreja, adornada, preparada para receber, para estar com ele nos céus. Esperar Cristo antes do fim é viver com o coração voltado para os céus, mas com os pés firmes na terra. Saber que eu estou aqui por um momento. Saber que eu estou aqui passando por tantas situações, mas o meu destino não é aqui. Saber que aqui eu lido com as minhas imperfeições. Saber que aqui eu lido com as minhas vulnerabilidades. Saber que aqui nesse terreno, nesse plano, existem muitas coisas que querem me parar. Mas eu estou olhando para Cristo. Eu estou olhando para Cristo, que é o autor e consumador da minha fé. Eu continuo olhando para Ele, independente daquilo que aconteça. Sabe, as coisas naquela época, na época de Paulo, já apontavam para o fim. E ainda continuam apontando. 23 anos atrás, eu me converti ao Evangelho. E naquela época, a minha preocupação principal era: será que eu vou casar? Senhor, será que o Senhor vai voltar antes de eu casar? Será que o Senhor vai voltar antes de eu ter filhos? Eu casei, eu tive minha filha, graças a Deus, hoje sou pastor dessa igreja. Naquela época eu era só um pequeno discípulo. Talvez Jesus volte ainda hoje, talvez amanhã, 10 anos, 50 anos, independente de quando ele voltar. Um dia ele vai voltar. Mas uma coisa é certa, naquele tempo haviam alguns sinais. Hoje há muito mais sinais da sua volta. Hoje há muito mais sinais que ele voltará. E eu quero que você tenha essa consciência, igreja.
Eu estou pregando essa mensagem para despertar essa consciência em você, para que você deixe de viver olhando simplesmente para as coisas que são aqui da terra e passe a olhar para Jesus, passe a olhar para o Senhor, que Ele te chamou para isso. Ele não te chamou para viver aqui simplesmente, Ele te chamou para viver com Ele na glória. Há 23 anos se passaram. Continuamos pregando a mesma mensagem. 2000 anos se passaram. E continuamos pregando a mesma mensagem. Que Jesus voltará. E hoje está muito mais perto do que ontem. Sabe? E por que eu estou pregando essa mensagem? Hoje aqui para vocês. Eu quero que você viva essa urgência. De que se Jesus voltar a qualquer momento, qual será? O que será que acontecerá com a sua vida? O que acontecerá? Hoje não é uma mensagem de avivamento. Hoje é uma mensagem de choro e arrependimento. Hoje é uma mensagem de reflexão do que essa igreja, do que eu como pastor dessa igreja, do que nossos voluntários, você que é filho, está fazendo com a sua vida. Quem você está esperando? Quem você está esperando? Sabe, não importa se ele voltará hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos, 50 anos. O que importa é que eu tenho pouco tempo. Não importa se eu vou ser arrebatado ou se eu vou morrer e vou ser ressuscitado um dia. Não importa. Importa que eu tenho somente essa vida para viver. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E o que eu tenho me feito nesses últimos dias, enquanto preparava tudo isso, foi me perguntar 4 perguntas diferentes. E eu queria que você refletisse sobre isso. Talvez levasse para o seu gol para discutir sobre isso que nós estamos pregando aqui. Abra um parênteses lá depois da mensagem. E eu quero te encorajar a estar um gol se você não estiver. É importante estar reunido. E as perguntas que você deve fazer nos últimos dias, antes do fim, é: eu já perdoei aqueles que me feriram? Lembre-se que nós ensinamos dias atrás aqui, que se você não perdoar, assim também o seu pai não irá te perdoar. É a Bíblia que está dizendo isso, é a minha Bíblia e a sua Bíblia. Eu tenho compartilhado a minha fé com quem precisa de Jesus. Sabe de uma coisa? Você não pode alcançar o mundo todo, mas pode alcançar as pessoas que estão perto de você. As pessoas que estão lá no seu dia a dia, no seu trabalho. As pessoas que estão lá no dia a dia, na sua casa, na sua família, lá no seu futebol, lá no vôlei que você frequenta. Por que não falar de Jesus? Pastor, eu não sei pregar. Conta a sua história. Conta aquilo que Ele já fez por você. É a maior pregação que você pode fazer. E deixe que o Espírito Santo faz a obra. Terceira pergunta: eu estou mais focado nesse mundo do que na eternidade? Onde está o meu foco hoje? É fácil de se perder no meio de tarefas, planos, tantas coisas que nós temos, tantas responsabilidades. Mas Jesus está nos chamando hoje para olhar para o alto. Sabe por quê? Porque aqui tudo é passageiro. O carro novo, ele vai passar. A casa nova, ela vai passar. O sucesso, os aplausos, tudo passa. Só aquilo que nós fazemos por Cristo irá permanecer. E a última pergunta: tenho confiado na graça de Deus e somente nela para ser salvo? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque é pela graça que vós sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus,
não por obras, para que ninguém se glorie. Entenda que você deve se esforçar para seguir o caminho de Jesus. Mas a graça dele é suficiente sobre a sua vida. Você deve se esforçar para trilhar aquilo que Jesus desenhou para a sua história. Mas a graça dele vai te aperfeiçoar até o dia de Cristo. A graça dele irá te aperfeiçoar. E a pergunta que talvez não quer calar no seu coração: pastor, quando Jesus irá voltar? Quando Jesus voltará? Sabe, Jesus disse que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas sabemos aquilo que é essencial, aquilo que a palavra nos garante. Estamos vivendo os últimos dias antes do fim. Estamos vivendo, isso eu tenho certeza. O tempo é curto, a eternidade é longa, e o chamado para a sua vida é urgente. O chamado para a sua vida é hoje, não é amanhã. Jesus continua te chamando, porque se for agora, se for daqui 10 minutos, que eu e você teremos para apresentar ao Pai. Então o que devemos fazer, pastor? Converter, servir e esperar. Converter, servir e esperar. Mais forte. Converter, servir e esperar. Converter, servir e esperar. Converter, servir e esperar. Converter, servir e esperar. Que você não se canse de esperar. Que você não se canse de esperar. Porque a qualquer momento a trombeta pode soar. A qualquer momento, assim como João viu em Apocalipse, o Senhor pode aparecer em coroa de glória e vir buscar a sua igreja. Para a gente finalizar aqui, posso te dar um último conselho de um pequeno pastor dessa igreja, um homem cheio de falhas, mas que ama vocês. Estejam prontos. Naquele dia, você não poderá dizer que você não foi avisado. Estejam prontos. Não esperem. Não esperem o tempo certo para fazer algo para Deus. Porque nós estamos vivendo os últimos dias antes do fim. Feche seus olhos por um minuto.